pessoal, sou Juliane Gomes, trabalho nos cursos de História e Pedagogia da UBRA e a convite do NEAB hoje vim fazer uma pequena participação no projeto Transversalidades, falando sobre a origem do gaúcho. Parece um tema simples e de conhecimento geral, mas na verdade não é. Toda pessoa nascida no Rio Grande do Sul, ela é identificada dentro e fora do Rio Grande do Sul como gaúcho. Mas nós somos gaúchos por uma questão de identidade e não de história. Essa identidade foi construída a partir dos anos 50 com Getúlio Vargas, dando vazão a interesses políticos dele dentro do Brasil. E gradativamente nós fomos entendendo essa mensagem e adotando os traços culturais, nos identificando e hoje, por identidade, somos gaúchos. Mas quem é esse gaúcho histórico então? O sul do Brasil começou a ser ocupado por populações de caçadores-coletores entre 15 e 12 mil anos atrás. Eles ocuparam várias regiões que hoje consideramos como nosso estado, dentre elas o Pampa sul-rio-grandense, o Pampa argentino e boa parte do Uruguai. Eles caçavam vários tipos de animais e uma de suas ferramentas nós conhecemos bem até hoje, que são as bolas de bolhadeira. O Rio Grande do Sul, ele tem mais de 10 mil anos de história indígena, belíssima e extremamente rica, que conta não só com a cultura desses caçadores-coletores, mas de várias outras etnias que foram chegando a essa região, dentre elas os G, Caingangue e Xoclen, ou os do tronco linguístico Tupi-Guarani. Isso quer dizer que muito antes dos 1500, quando chegaram os europeus, os habitantes que ocupavam a nossa região já faziam uso de muitos objetos e culturas que nós cultivamos até hoje, dentre elas o chimarrão. E não era só fazer uso desses elementos, era saber cultivá-los, cultivar a erva mate, cultivar as cucurbitáceas, de que vem a cuia, ou saber extrair os segmentos da taquara para fazer uma bomba de chimarrão. O gaúcho toma chimarrão desde antes de 1500. Nós não sabemos ao certo como foi a inserção do gado no Rio Grande do Sul nem a sua dispersão, mas sem dúvida nenhuma foi no século XVII. O gado, assim como o europeu, veio de navios e se tornou selvagem na região da campanha sul-rio-grandense, uruguaia e argentina e passou a ser caçado por muitos grupos indígenas, dentre eles um dos poucos que nós conhecemos a autodenominação, que são os charrua. Os índios se interessavam exclusivamente pela carne, que consumiam assada diretamente no fogo, o churrasco. Provavelmente, enquanto faziam isso, bebiam a sua bebida cultivada, o chimarrão. Então, são duas características que nós reconhecemos muito enquanto gaúchos, chimarrão e churrasco, e que vem de um período muito anterior à história do Rio Grande do Sul propriamente dita. Esses indígenas, eles comercializavam o couro, o osso e o chifre do gado em troca de objetos e outros bens que eles tinham interesse. Isso até o século XVIII, quando o charque, ou a carne seca, na verdade, no Nordeste, passou por um problema de produção, tendo em vista que deu uma seca muito grande no Brasil neste período. Com isso, a carne seca ao sol e salgada aqui do Rio Grande do Sul entrou na economia nacional. O charque era um complemento importante usado no alimento dos escravizados. E nós sabemos que quem construiu a economia e quem manteve a economia do Brasil foram os escravizados. Quanto mais crescia o número de escravizados no Brasil, maior era o fluxo de demanda por carne vinda do Rio Grande do Sul. Aos poucos, foi uma economia que cresceu muito e aqueles profissionais que trabalhavam com o gado foram perseguidos, né? E esses profissionais são os gaúchos,
Então, quem era o gaúcho? O gaúcho, neste período, era aquela pessoa que preava o gado, levava o gado de um lugar para o outro, retirava couro, ossos, chifre e comercializava. Com o crescimento das charqueadas e das estâncias, essa mão de obra se tornou muito rara. Então, houve várias tentativas de obrigar essa mão de obra livre, quem era essa mão de obra livre? Indígenas e mestiços de indígenas, a trabalharem nas estâncias e charqueadas. Então, se criou uma caderneta, que é uma mistura de carteira profissional com carteira de identidade, que esses trabalhadores livres tinham que apresentar e mostrar que eles eram vinculados a uma estância ou uma charqueada. Caso contrário, eles eram presos. A mão de obra não deu conta e para isso começou a se usar então a mão de obra escravizada também nas estâncias e charqueadas. Assim como em todo o Brasil, a mão de obra foi cada vez aumentando mais e maior o fluxo então por carne, maior o número de gaúchos necessários. Nós tínhamos até então um gaúcho indígena e mestiço. E a partir disso nós temos um gaúcho indígena, mestiço e negro, mas principalmente escravizado. A elite do Rio Grande do Sul continuou e sempre foi branca. Então, a elite sul-rio-grandense sempre se identificou como sul-rio-grandense, porque eles não se identificavam enquanto gaúcho. Gaúcho era uma profissão que na maioria das vezes era escravizada e com a qual ninguém queria se identificar. Então foi através das políticas de Getúlio Vargas, a política populista, em que precisava haver essa identidade do patrão com o peão, do estancieiro com o trabalhador, que nós começamos a ver essa elite branca sul-rio-grandense abrir mão dessa denominação para passar a se identificar enquanto gaúchos. É uma construção que se fomentou mais ainda em 1968 com o surgimento do movimento tradicionalista. Então, o gaúcho histórico, ele é o trabalhador, aquele que trabalha com o gado, é o índio, é o mestiço e é o negro. O gaúcho, por identidade, somos todos nós, habitantes do Rio Grande do Sul, que fazemos usos desses traços culturais com os quais nos identificamos diariamente. Agradeço a vocês a participação e espero que a nossa pequena conversa tenha sido válida.